Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos da Rede Boa Nova de Rádio, telespectadores da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, vamos falar do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Nós trouxemos para conversar com a gente a Zilda, ela que é voluntária do CVV Guarulhos. Zilda, seja bem-vinda aqui ao programa Sensibilidade, Zilda. Muito obrigada, Damião, e a todos aí pela oportunidade. Falar do CVV para a gente sempre é uma honra, né? Ainda mais nesse Setembro Amarelo, onde a gente está focado nesse movimento aí de valorização da vida e prevenção do suicídio, né? Então, muito agradecida demais em nome do CVV pela oportunidade. Neste Setembro Amarelo, Zilda, vamos começar conversando sobre o tema, né, deste ano, e eu queria que você comentasse um pouco com a gente. Vamos lá, Zilda do CVV Guarulhos. Esse ano, o tema escolhido foi Atenção aproxima as pessoas. Porque a gente está vivendo uma era onde a gente acaba se distanciando, né? Que nem a gente tem reuniões online, a gente tem muitas atividades online, e queira ou não, essa aproximação nos impede um pouco mais dessa sensibilidade, que inclusive é o nome do programa, né? Quando a gente está presente, a gente tem mais sensibilidade para perceber o outro. Não que não seja possível também, às vezes virtualmente, numa chamada tal, mas a gente percebeu durante a pandemia a falta que faz esse contato de olho no olho, né? E quando se trata de sentimentos e emoções, nós precisamos de atenção. A atenção é uma necessidade humana básica. Assim como a gente precisa do ar, da alimentação, todo ser humano precisa de atenção. Então, esse ano focamos nessa atenção para despertar no outro essa condição de você estar, quando estiver conversando com alguém, principalmente se essa pessoa não estiver muito bem, que a gente foque nossa atenção inteiramente no que o outro está trazendo, né? Porque se eu tento falar de algo muito profundo que está me machucando, me incomodando, e eu vejo o outro, por exemplo, no celular, será que eu vou conseguir conversar, Damião? Fica mais difícil, né? E se eu paro e olho para essa pessoa, que ela perceba em mim que eu realmente me importo com ela, com o que ela está me falando, provavelmente isso faz muita diferença. Provavelmente não, nós sabemos que faz diferença, né? Então, o CVV, ele trabalha com essa atenção plena na conversa do outro, a gente foca, a gente busca trazer o respeito, a consideração positiva, né? Isso tudo provoca um clima de confiança no outro, ok? Ok. Agora, Zilda, vamos nessa proposta toda, né? Esse trabalhar, né? O trabalhar nesse trabalho de prevenção do suicídio, como você estava comentando, neste mês de setembro, que na verdade a gente fala de o Setembro Amarelo nos traz essa possibilidade, né? De falar de todo o Setembro Amarelo. Mas como é que todo esse trabalho do CVV, como é que o CVV atua? Porque o CVV atua 24 horas por dia no telefone 188 e todos os dias, não apenas em setembro, né, Zilda? Você trouxe bem legal isso, Damião, porque setembro fica, a mídia fica voltada para isso e muitos programas falando a respeito. E o suicídio, infelizmente, ele ocorre o ano todo, é um tema preocupante o ano todo, e o CVV realmente está focado em fazer essa prevenção através desse acolhimento que é feito tanto no telefone, como via chat, como via e-mail. O atendimento presencial agora está voltando, né, depois da pandemia, em alguns postos. Então, assim, no início, esse movimento do Setembro Amarelo, ele começou aqui em 2015. Em 2003, foi criado o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio.
E aí depois, em 2015, começou-se o movimento Setembro Amarelo, onde vários órgãos se engajaram, né? Psicólogos, psicanalistas, as empresas botavam faixas de luz amarela, enfeitavam-se fachadas, faziam-se passeatas, e o CVV também entrou nesse movimento. E esse ano, na verdade, a partir do ano passado, a gente começou a perceber que, na verdade, as pessoas precisam mais dessa atenção, desse acolhimento oferecido pelo CVV. Então, os voluntários, por exemplo, ao invés de a gente sair na rua, fazer uma caminhada e fazer uma panfletagem, a gente pede para que os voluntários possam fazer, se possível, mais algumas horas de plantão, né? Porque, infelizmente, Damião, o número de voluntários é pequeno para a demanda. Então, a gente tem o atendimento 24 horas. Por exemplo, no posto de Guarulhos, infelizmente, não temos mais por falta de voluntários, né? Então, às vezes, para alguns postos, para grande parte, fica impossível cobrir 24 horas, mas uma parte cobre. Então, sempre vai haver alguém para falar com alguém que esteja querendo ou precisando desabafar. E só que a gente está sempre também focando nessa campanha para mobilizar a população, se interessa em ser voluntário, que também venha, porque também não adianta muito eu ficar falando da importância de você conversar, de desabafar e chegar lá. Embora, assim, às vezes tem uma pequena fila de espera, né? A pessoa liga, dependendo do horário, ela vai esperar uns 5, no máximo 7 minutos, né? Porque, por exemplo, à noite, à madrugada, a demanda é um pouco maior. E às vezes as ligações são um pouco mais longas, porque costuma ser mais difícil para a maioria de nós atravessar crises de tristeza, ansiedade à noite ou na madrugada. Então, é um horário que as pessoas às vezes precisam muito de sentir uma outra pessoa próximo a elas, né? Então, a gente tem se mobilizado em aumentar o número de plantões. O CVV, como eu disse, ele faz esse apoio emocional, um atendimento sigiloso, gratuito, onde as pessoas ligam e podem confiar que o que ela está trazendo vai ser respeitado absolutamente, né? Nós temos um compromisso com o outro, e a credibilidade do CVV, ela dura 62 anos, Davião. O CVV já completou 62 anos por conta disso, né? É um serviço composto basicamente de voluntários, e os voluntários são preparados para atender, pautando nessa sensibilidade, né, de ouvir, de escutar o outro. Na verdade, ouvir e escutar tem uma pequena diferença. Se eu tenho meus órgãos auditivos aqui em pleno funcionamento, eu ouço. Agora, quando eu escuto, eu coloco a tal da atenção. Então, a gente hoje foca muito nesse escutar empaticamente, porque quando eu escuto, realmente eu estou considerando o outro como um ser humano que nesse momento está mais fragilizado que eu. Todos nós trazemos, né, nossas fragilidades, às vezes a gente passa por crises, né? Nós enfrentamos crises, e nesse momento é muito importante poder contar com alguém. Às vezes as pessoas têm a pretensão de achar que elas têm que resolver o problema, a questão que o outro está trazendo, e nós aprendemos no CVV que não. Muitas vezes o fato de falar, ser escutado, ser respeitado, não ser criticado, principalmente não ser julgado, isso tudo que a pessoa precisa. Eu não nem sei resolver o problema dela, muitas vezes nem posso, e às vezes nem devo palpitar, por exemplo, conselho é algo que a gente realmente jamais daria, né? Porque se eu dou um conselho, eu estou dizendo que eu sei mais que o outro. E aí a gente foca nessa escuta ativa, porque dá essa oportunidade do outro também se ouvir. A gente sabe que quando a gente fala, o primeiro que ouve somos nós mesmos, né? Então, às vezes a pessoa se ouve, ela coloca as ideias em ordem, ela pode desabafar, e isso provoca nela uma sensação de que ela não está sozinha. Muitas vezes essa sensação de incompreensão, de isolamento, maltrata muito a gente, né? E quando eu entro em contato com outro ser humano que se importa comigo, isso faz a diferença.
Eu gosto muito de usar uma fala que é do Cortella, inclusive, que ele fala que se importar é trazer para dentro da gente, né? Quando eu me importo com o outro, naquele momento eu estou trazendo ele para bem perto de mim. E isso ele vai sentir, ele vai perceber que realmente eu estou ali completo naquele momento, ok? Zilda, vamos falar, você falou, né, da escutativa, aí você falou também do acolhimento. Aí, quando você fala de escutativa, desse acolhimento, eu queria que você ampliasse para a gente da importância da prevenção do suicídio neste setembro amarelo. A importância da prevenção, Zilda. A prevenção, Damião, ela é tudo. Nós sabemos hoje que a gente faz a prevenção, a gente não interfere, a gente não intervém, e a gente sabe que, infelizmente, alguns casos de suicídio, eles são, não dá para evitar, né? Então a gente fala que o suicídio é prevenível, mas às vezes ele não dá para ser evitado, infelizmente. Mas é claro que isso não vai impedir a gente, né, de fazer a nossa parte, porque assim, a gente sabe que a depressão, a tristeza, a insegurança, o medo, são sentimentos e emoções que rondam a gente o tempo inteiro. E muitas vezes isso vai se tornando algo grandioso dentro da gente e fica difícil conviver. A prevenção é justamente isso, é dar espaço para que o outro possa falar de tudo que está passando com ele, né? Inclusive, assim, existia um estigma de que não se podia falar em prevenção do suicídio, a própria palavra, né, já era estigmatizada. Ah, não, se eu vou falar nisso, eu vou estar estimulando. Hoje a gente sabe que não, porque às vezes alguém está falando para a gente: olha, eu estou muito mal, eu não estou aguentando mais, eu quero desistir, não dá mais para mim. O que eu não devo fazer? Eu não devo falar para ela: não pensa assim, não fica assim, você vai ver. Vou te levar a passear, nós vamos lá no parque, você vai caminhar comigo e tal. Não, ela está me passando que ela está mal. Então, o que, que eu devo fazer? Você gostaria de ajuda? O que, que eu posso fazer por você? Você gostaria de uma ajuda profissional? Posso acompanhar você? Ou você quer conversar comigo? Eu estou aqui nesse momento. Eu devo estimular para que ela traga à tona aquele sentimento doloroso que está dentro dela, né? E a fuga não vai ajudar na prevenção. A gente sabe que empurrar para baixo do tapete essa questão tão séria não vai ajudar ninguém. É por isso que o Setembro Amarelo é tão importante na prevenção, porque a gente fala muito de saúde mental e emocional, né? Se eu encontro, por exemplo, na fala de alguém algo que toca meu coração, puxa, eu não tinha visto dessa maneira, ou então algum depoimento de alguém que também já passou por uma crise e o que ela fez para passar, por exemplo, muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional, às vezes até medicamentosa, e a gente hoje também sabe que nós todos precisamos da ajuda espiritual, né? Independente da filosofia ou religião que a gente siga, a gente também é um ser que necessita dessa espiritualidade, né? Então, nós somos compostos disso, dessa saúde mental, emocional, psicológica, né? E a gente tem focado muito em malhação, as academias têm se ampliado, né? E às vezes a gente tem deixado de lado essa questão da saúde emocional. E a prevenção é isso. Eu falar, olha, eu hoje eu não estou legal, eu estou com medo, estou com uma angústia, um aperto. Às vezes a gente nem sabe explicar, mas conforme a gente vai falando, aí vem à tona. Eu começo a falar, puxa, eu estou com medo porque eu estou preocupada, o que, que vai acontecer amanhã? Eu tenho uma consulta, eu não sei o que eu tenho, por exemplo, né? Então, assim, existem medos que eles, como eu falei, eles se agigantam dentro da gente, e quando eu expresso e sou escutada, muitas vezes aquilo vai diminuindo, eu vou tendo forças para ir tomando as atitudes que eu devo tomar, né? Porque nós todos sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes a gente fica confuso, né? Afogados nos nossos sentimentos e emoções. E a prevenção é isso, né? É que a gente perceba a importância do diálogo,
né? De eu, quando eu cumprimentar alguém, eu realmente mostro interesse. Bom dia, você está bem? Às vezes eu não tenho tempo, né? Se ela começa a falar, ai, não estou bem, se eu não tenho tempo naquele momento e eu posso falar, olha, eu tenho um horário agora, mas eu posso marcar com você mais tarde? Eu quero muito conversar com você. Ela vai perceber que se eu não tenho tempo naquele momento, eu me importo com ela. E se eu ligo para alguém e percebo que essa pessoa está com uma voz assim, não tão do jeito que eu conheço, eu falo, puxa, parece que hoje você não está muito bem, você quer conversar? Eu estou aqui. Todo o gesto de atenção, ele é válido na prevenção, porque a gente nunca sabe que amplitude pode tomar, por exemplo, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de medo, ela pode tomar uma proporção, às vezes, desastrosa, né? E se eu posso oferecer ajuda, é isso que eu tenho feito. A gente fica muito feliz de ver muitos hoje psicólogos engajados, né, no movimento, oferecendo até, às vezes, consultas gratuitas, né? Hoje em dia tem algumas ONGs que oferecem esse apoio mental e emocional, né? Porque todos nós queremos vida, né, Damião? A gente nasceu para ter vida, né? E até a Raquel, ela fala muito, colocar vida na vida, né? Porque às vezes a gente tá aqui só sobrevivendo, né? E a gente não fica aí pregando, você tem que estar feliz. Não, mas você tem que ter um certo contentamento com a vida, né? E às vezes uma conversa com um amigo te traz isso. Poxa, eu não estou sozinho. Olha, ele falou uma coisa que eu às vezes sinto, achei que só eu que sentia, né? E às vezes as nossas conversas superficiais, elas não suprem a nossa necessidade de atenção. Então, que a gente abra os olhos e os ouvidos para focar mais no sentimento presente em cada um de nós e respeitosamente, né? Por exemplo, se eu converso com um motorista de aplicativo, eu gosto muito de ouvir algumas histórias, né? E eu já tive conversas muito profundas, né? E às vezes, assim, viagens curtas, mas a pessoa pode expressar a dor, por exemplo, de perder um filho, de ser data de falecimento desse filho e a dor que ela está sentindo, né? E eu poder acolher, pelo menos que seja em 5 minutos, alguém, para mim, já justifica, né? O CVV me ensina muito, ensina a todos nós, né? Mas a gente que é engajado no serviço, a gente aprende a importância de parar para escutar um outro ser humano. E é lindo nessa oportunidade, né, que o CVV vai oferecendo, né, de prevenção, de falar, de ouvir aquilo que você mesmo estava dizendo, né, essa escuta ativa que o CVV realiza. Mas, Zilda, conta para gente, aí na unidade, né, sua, né, onde você trabalha, que é o CVV Guarulhos, também, eu queria que você explicasse até para aqueles que estão nos acompanhando, vocês realizam um trabalho de pós-venção. Então, vamos explicar um pouco desse trabalho, do que significa essa pós-venção e contar como é realizado esse trabalho, Zilda. Maravilha, Damião. Realmente, Guarulhos e alguns poucos postos, temos um grupo chamado GAS, que é o Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, porque a gente foca muito na prevenção, mas também existe a pós-venção, que é quando, por exemplo, um parente perde alguém pela morte por suicídio, essa pessoa fica muito impactada. Às vezes, um amigo que partiu por esse tipo de morte, às vezes é uma própria pessoa que pensa em suicídio, já pensou em tirar a própria vida. Esse grupo ele foi criado com o intuito de dar oportunidade para pessoas que vivenciaram esse drama, elas possam trocar experiências. E em Guarulhos a gente teve que parar, claro, durante a pandemia. É um grupo estritamente com reuniões presenciais, porque justamente tem essa troca profunda, nós temos esse acolhimento no próprio grupo, né? As pessoas se acolhem, a gente tem, claro, um facilitador, uma pessoa que está ali. E em Guarulhos ele funciona uma vez por mês, todo o terceiro sábado do mês, das 14 às 16 horas, nós temos essa reunião, né, presencial. A pessoa pode ir direto no posto,
O nosso posto ele está localizado aqui na Vila Moreira, perto do Hospital Neurocenter, fica na rua Otávio Nunes da Silva, número 66. Né? E, então a pessoa ela pode ir para essa reunião, chegar lá nesse terceiro sábado do mês às 14 horas. Ela pode também entrar no site do CVV, Damião, que é o www.cvv.org.br, e aí ela pode ver os postos, se ela tem interesse em participar de um grupo de apoio desses, ela pode ver os postos que tem, se ela não é de Guarulhos, por exemplo, e se ela quiser frequentar, ela vai ter ali dia e horário de reuniões. Nós acreditamos que a pós-venção é tão importante quanto a prevenção, porque a gente sabe que esse impacto, às vezes, ele pode levar até uma outra pessoa também a pensar na desistência da vida, né? Porque é muito doloroso, por exemplo, uma mãe, um pai perder um filho pela morte por suicídio. A morte em si já é extremamente dolorosa, mas quando a gente fala da morte por suicídio, ela tem um impacto mais doloroso ainda, porque sempre existe aquela coisa, poxa, será que eu falhei? Será que eu podia ter feito algo? Muitas vezes a gente nem podia ter feito nada, né? E essa é a importância do grupo, porque aí a gente vai trocar isso, né? Qual é o poder que eu tinha sobre a vida do outro? É claro que a gente foca, como a gente fala, né? Nesse diálogo, na conversa, mas muitas vezes algumas pessoas elas vão tramando isso silenciosamente. Ela não mostra que ela precisa de ajuda, às vezes ela não dá sinais e acaba acontecendo. E aí é um drama muito grande para quem está por perto, né? Às vezes tem famílias que filho viu o pai ali, né, enforcado de alguma outra maneira, seja qual for. Isso é muito doloroso. Já pensou o estigma que você carrega pela vida? E se você tem esse grupo para poder compartilhar a sua dor, isso pode ficar menos pesado, né? Tudo que a gente faz visa não permitir que as pessoas estejam sozinhas nas suas dores, né? A gente quer sempre oferecer uma oportunidade para que ela saiba que existem pessoas que se importam. E a gente tem focado muito, assim, inclusive nós somos muito gratas a vocês pela oportunidade de falar sobre esse grupo, porque às vezes a pessoa desconhece e às vezes ela tem um pouco de receio de participar, mas a gente quer deixar aqui muito claro que é totalmente sigiloso também, né? Toda conversa que é partilhada ali é sigilosa. A gente tem os combinados do grupo para esse respeito mútuo, né? Que nós devemos ter uns para com os outros. A gente é uma reunião gratuita, né? De 2 horas no máximo. E acolhimento também é tudo, né, Damião? Se eu tenho esse espaço onde eu posso ser eu mesma, falar daquela dor que muitas pessoas não querem ou não sabem ouvir, porque realmente a maioria de nós não sabe ouvir alguém falando que perdeu alguém pela morte do suicídio. Inclusive, às vezes ela já age assim meio receosamente, né? Então, muitas pessoas relatam que fica, às vezes, isolada de reuniões, às vezes familiares, alguns amigos se afastam, porque não sabem lidar com aquilo, né? Não vão tocar no assunto, porque como é que eu vou lidar com isso? Eu não entendo, eu não sei, sendo que às vezes se você abraçar a pessoa e dizer, ó, tô por aqui, você já está fazendo a sua parte. Mas a gente, infelizmente, não aprendeu muito, né, sobre acolhimento durante a vida. A gente tem percebido que muito sobre sentimentos e emoções nós não aprendemos. A gente às vezes vai passando por aqui sem despertar no outro essa capacidade de se importar com ele, né? De falar, poxa, você é uma pessoa importante para mim. Eu quero muito que você fique bem. E o que eu posso fazer para você, né? Para você melhorar hoje, você precisa que eu te acompanhe em algum lugar, você quer conversar agora ou em outro momento. Então, tudo isso faz parte também da pós-venção, né? Eu acolher essa pessoa que viveu essa dor e ela saber que ela pode compartilhar com um grupo que também já passou por isso, fortalece. Nós acreditamos
que isso vai voltando a fortalecer a pessoa, que muitas vezes é muito difícil, né? É doloroso também, né? É como eu falei, a morte em si, ela já é dolorosa. Agora, pela morte, pelo suicídio, ela tem um impacto muito grande mesmo, Fabiano. E aquilo também, né, Zildo? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque tantas pessoas, às vezes, né, e você acompanhando nesses grupos de pós-venção, é muito nítido isso que a gente comenta muito. Cada caso é um caso. As pessoas às vezes querem, não, mas é como você estava dizendo, alguns dão sinais, outros não dão. Cada caso é um caso, e que as pessoas querem, às vezes, pegar o seu caso e por que que isso aconteceu, e cada caso é um caso, né, Zilda? Você disse bem, Damião. Essa individualidade de como eu sou impactado, do como ocorreu, do que aquela pessoa vivia, da experiência pessoal de cada um, ela é única e insondável, né? A gente já teve conhecimento de casos em que a pessoa, ela participava de psicoterapia, ela frequentava psiquiatra, ela tomava medicamento, ela tinha apoio e mesmo assim ela não conseguiu, ela desistiu, né? E isso não significa que eu tenho o direito de julgar ela ou a família, é algo que é insondável. O ser humano, ele tem mistérios que não dá para a gente saber, e por isso o respeito absoluto pela dor do outro, pelo que se passou, pelo que se passa, né? Porque realmente, e no grupo, quando a pessoa ela relata o caso que ela vivenciou, a experiência que ela teve, como ela pôde estar lidando com isso vai fazer com que ela ouça também outras pessoas que às vezes têm algo um pouco diferente que vai ajudá-la, né? Que vai confortar um pouco. Por exemplo, às vezes duas mães que perderam alguém pela morte por suicídio, as duas podem interagir naquele momento ali, ou mesmo pessoas que já pensaram em suicídio estão ali num grupo onde uma mãe relata a dor que ela está sentindo, quem sabe isso toca ela. Puxa, será que se eu partisse a minha mãe ia sentir tudo isso, né? Tudo isso, Damião, é a individualidade sendo compartilhada com o respeito. O respeito é um sentimento maravilhoso. A gente fala muito em amor, mas eu particularmente eu colocaria o respeito na frente. Se eu respeito o outro, eu vou aprendendo a amá-la. Não adianta eu dizer que eu amo todo mundo, porque isso é uma ilusão, né? A gente respeitando, aceitando, tratando essa pessoa com consideração, a gente está caminhando para esse amor fraternal que a gente busca, né? Que todos nós ansiamos, né? O CVV tem o slogan por uma sociedade mais compreensiva, fraterna e solidária, né? E justamente começa por isso. Eu parar para compreender, eu ser mais fraterna, né? Eu ser mais solidário, a gentileza no dia a dia, que é algo que, graças a Deus, felizmente, né, a maioria de nós pratica muitos atos gentis. Eu sempre digo que o bem é muito maior, né? As pessoas boas são em muito maior quantidade, mas às vezes o mal fala muito alto, né? Ele grita. E aí a gente às vezes tem medo também de conversar, fala, pô, eu vou conversar, será que essa pessoa vai conseguir alcançar o que eu estou sentindo? Será que ela vai conseguir me entender, me respeitar? E isso vai fazendo bloqueios nas pessoas, né? Então, esse compartilhar, eu saber que eu sou um ser único e o outro também faz com que a gente acabe se respeitando muito mais, mas nessa unidade, né? Nós somos o coletivo, mas nós somos seres individuais, né? Onde cada um tem sentimentos e emoções que são sentidos de maneira diferente. Eu posso falar para o outro, eu sei exatamente o que você está sentindo. É uma ilusão muito grande, né? Eu posso até dizer, olha, eu percebo que você não está bem, né? Eu imagino que para você está difícil, mas eu dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo, não existe. Porque é único. Eu sinto da minha maneira própria. É isso. Olha, Zilda, a gente
falando, né, de todo esse trabalho, e eu primeiro até, em seu nome, parabenizo a todos os voluntários do CVV. Eu acho lindo essa possibilidade, né, de ajudar as pessoas ouvindo, né? Quer dizer, às vezes as pessoas ficam se imaginando, né, tanto, se eu tivesse dinheiro, o que eu poderia fazer com dinheiro para ajudar as pessoas? E às vezes não precisa de dinheiro, você só precisa aprender e ouvir as pessoas. E aí a gente fala em aprender, eu queria que você falasse, você já comentou, do desafios aí do próprio CVV Guarulhos, aqueles que estão nos acompanhando param e falam, puxa, como ser um voluntário do CVV, Zilda? Hoje, Damião, os cursos têm sido, a maioria deles tem sido online, né? Então, a pessoa ela deve entrar no site, se ela é de Guarulhos, ela vai entrar no site, tem as abas lá, ela vai procurar o posto de Guarulhos para ver as datas de curso, né? Por exemplo, agora, no final de setembro, eu não peguei a data, infelizmente, mas eu sei que vai ter um curso aqui em Guarulhos, né? Esse curso, então, ele é online, a pessoa ela faz a inscrição, aí depois ela recebe um link para poder participar do curso, né? E às vezes ela até participa de outra cidade também, né? Se depois talvez exista métodos dela poder voltar para sua própria cidade. Mas a pessoa ela deve ter 18 anos ou mais, ela deve ter esse interesse em pessoas, né? Eu devo ter uma certa disponibilidade de tempo e de olhar para mim mesmo, porque a gente fala que o voluntário ele tem esse compromisso de autoconhecimento o tempo inteiro, porque para mim, para eu oferecer o meu melhor, eu tenho que ser a melhor pessoa que eu posso ser. Então, nos nossos reuniões, né, nós temos treinamentos contínuos, a gente busca sempre trabalhar os nossos próprios sentimentos também, porque quando eu consigo olhar para os meus sentimentos sem medo, sem culpa, eu posso olhar para os sentimentos do outro com mais respeito, né? Então a pessoa ela tem que ter essa disponibilidade que a gente chama interna e um certo tempo, né? Porque tem os plantões, tem as reuniões, tem os cursos, porque a gente está sempre se aperfeiçoando, né? Por exemplo, assim como veio a pandemia, o CVV rapidamente se mobilizou para ver de que forma que ele podia continuar atuando, né? E aí os voluntários se prepararam para fazer plantões remotos, né? As reuniões também foram remotas, né? Porque a gente não podia parar, né? Tudo era presencial. De repente, tudo passou a ser remoto e o trabalho continuou e as pessoas nunca precisaram tanto, né? Quanto sofrimento houve também. Então, assim, a gente está sempre se atualizando, a gente diz que o CVV é um trabalho em construção. E a pessoa que se interessar em ser voluntário, ela pode pesquisar, tem muita coisa legal no site do CVV. Ela entra lá, ela pesquisa, ela se informa exatamente como funciona, como são feitos os cursos. Por exemplo, o curso ele tem uma duração de mais ou menos 2 meses. Só depois é que a pessoa vai fazer plantão, né? Porque antes de você ir fazer o plantão, você tem que também olhar se realmente é um serviço com o qual você se identifica, né? Se você tem pessoas que falam, eu não consigo, se eu ver alguém chorando, eu vou chorar junto, eu vou ficar mal. Tudo bem, a gente respeita também, tanto que a gente chama curso de seleção de voluntários, mas às vezes a própria pessoa que faz essa autoseleção, né? É claro que tem um facilitador, que a gente chama, que ele vai observar as características da pessoa, o perfil, mas a gente sabe, Damião, por exemplo, às vezes um curso começa com 20 voluntários e às vezes acaba com 5. No caminho, mais ou menos 15 desistiram porque eu não vou ter tempo para isso, eu não vou ter condição para aquilo, realmente não é muito bem o que eu pensei. Então ela precisa, às vezes, também fazer para ver, porque aquelas pessoas que estão lá, né, há mais tempo, elas sabem do quão gratificante é você fazer parte desse serviço. Eu sou muito grata mesmo, eu sempre digo de coração, né, que o CVV é uma escola que eu jamais seria em outro lugar. E a maioria de nós pensa assim, acredito que todos nós, né? Porque você não vai, você vai com a intenção de doar, mas você acaba recebendo, porque essa troca com a vida, ela te abastece também, né? Às vezes a gente deixa
questões delicadas em casa, naquele momento para você frequentar uma reunião, um plantão, mas depois você percebe como valeu a pena você doar o seu tempo, né? Porque o que nós temos mais precioso nessa vida é o tempo. E quando a gente tem essa condição de doar um pouquinho do nosso tempo para o outro, que coisa mais rica que isso, né, Damião? Como você falou, o dinheiro é importante, tá? Até os próprios voluntários, eles também acabam contribuindo um pouco para poder manter o posto, nada obrigatório, mas o mais importante é essa capacidade de doação que a gente vai desenvolvendo e a capacidade de prestar atenção no outro, que nem depois que a gente se engaja no trabalho, é mais fácil para a gente observar alguém numa fila que vem e começa a conversar com você, né? É muito interessante a experiência de numa fila, assim, você ouvir a pessoa contando coisas tão delicadas, né? Que tá lá dentro e se ela encontrou atenção, ela vai e compartilha, né? Então, tudo isso é uma questão da pessoa refletir e volto a pedir, entra lá no site e pesquisa, tem muita coisa legal ali. Nós estamos no mês de setembro, e setembro de 2024, setembro, o Setembro Amarelo, falando de prevenção do suicídio. Nós estamos conversando com a Zilda, do CVV Guarulhos, que está contando um pouco desse trabalho lindo, maravilhoso do CVV, que é tão importante, né? Que é um trabalho que fica ali ouvindo, tendo essa disponibilidade, esses voluntários, né? Que tem essa disponibilidade de ouvir aquele que está necessitando, e às vezes é aquilo, né? É ser esse ombro amigo, né? O CVV sendo esse ombro amigo, e aquilo que às vezes eu também estava comentando, o trabalho do CVV, porque já são mais de 60 anos, Hilda, fazendo esse trabalho, e, e passando por momentos como esses, né, que você estava lembrando, durante a pandemia, de se reinventar, de se reajustar, de como fazer o trabalho prosseguir, e o trabalho prossegue, né, Zilda? Sim, você vê a nossa força, né? A força de todo ser humano, Daniel. Porque quando você se engaja, você nem sabe que vai enfrentar tantos desafios, né? Mas daí eles vão surgindo e a gente vai despertando em nós uma coragem. Uma vez nós tivemos uma palestra com uma psicóloga que eu nunca esqueci, que ela disse assim: Puxa, eu acho vocês extremamente corajosos, né? Fazer esse serviço, pessoas assim que não são profissionais tem que ter muita coragem, né? E aí aquilo também nos abastece, né? De saber, puxa, realmente, eu posso ser uma pessoa especial na vida de alguém por uns momentos, né? Às vezes aquele atendimento durou ali meia hora, mas para a pessoa fez a diferença. Eu não sei quantos impactos positivos eu vou ter na vida de alguém, né? Que nem o CVV, ele não, nem usa a expressão salvar vidas, assim, porque a gente não tem essa pretensão, a gente tem a intenção de estar ali para aquela pessoa. Se nós conseguirmos fazer com que a pessoa desista da ideia da morte por suicídio, o trabalho já se justifica, né? Então não importa quantas pessoas realmente a gente atinja positivamente. Importa é que ela saiba que ela tem com quem contar no 188, né? Esse telefone aí, que todos deveriam ter anotados, porque se eu sei de alguém que às vezes está passando por uma crise, eu posso indicar, falar, olha, se você quiser, tem esse trabalho, porque infelizmente o CVV é muito desconhecido. Poucas pessoas sabem que existe o CVV. Por quê? Porque a divulgação é cara, a gente tem algumas oportunidades, mas não são tantas quanto deveria, né? Então, as pessoas às vezes confundem CVV com outras instituições, às vezes elas não entendem direito o que é exatamente o serviço que o CVV presta. Então, cada vez, por isso que eu disse no início, cada vez que a gente tenha a oportunidade de divulgar o CVV, de falar a respeito de como nós atuamos, é muito mágico, porque às vezes para alguém descobrir que ela tem um canal de comunicação dessa maneira, pode ser a diferença, né? Então, assim, é bem importante
que a gente amplie essa divulgação, né? E que esse Setembro Amarelo venha realmente nos ajudar nesse sentido, para despertar em nós, né? Essa capacidade que a gente tem de acolher um outro ser humano, né? Todos nós podemos. É claro, ele envolve um certo desafio, sim, porque às vezes eu ouvir aquela tristeza, aquela dor toda, pode me impactar. Só que se eu estou preparada, eu vou saber que ela está ali compartilhando comigo naquele momento e que eu sou um canal de escuta para ela, né? E que depois eu quero, espero, né, que ela possa tocar a vida dela, né? E a gente vai continuar também seguindo para outros. Inclusive, tem atendimentos onde a pessoa também compartilha alegria, sabia? Porque às vezes a pessoa é tão sozinha que acontece alguma coisa boa. Tem gente que tem inveja, sei lá, né? E às vezes ela não tem condição nem de compartilhar o que é bom. E às vezes ela liga para falar que aconteceu alguma coisa boa. Isso também pode ocorrer, né? Porque a solidão é algo muito presente também na nossa vida. E você saber que aquela pessoa ali vai te ouvir com aquele respeito absoluto, nossa, faz toda a diferença. Nós estamos conversando neste Setembro Amarelo com a Zilda do CVV Guarulhos. É tão importante, né? Essa conversa com você que está aí nos acompanhando. Você vê quanto aprendizado, né? Com a Zilda, nesse bate-papo aqui que você acompanhando no programa Sensibilidade. Zilda, a gente vai para os últimos 4 minutinhos do programa. Então, eu quero deixar esse espaço para que você possa deixar a sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, no YouTube da Tatiana Benítez, a sua mensagem. Zilda, por favor. Bom, minha mensagem, Damião, é que esse tema desse ano ele possa estar caindo sobre nós assim como uma grande reflexão. A atenção aproxima as pessoas. E se eu quero realmente fazer a diferença nesse mundo, vamos aprender a dar mais atenção uns para os outros. Vamos aprender a dialogar no sentido de realmente se importar com o outro, se interessar por ele. Porque quando a gente vai se importando com o outro também acaba se importando com a gente. Aí a gente cria essa rede de apoio, que nós todos possamos ser essa rede de apoio e, quando não, que a gente saiba que não está sozinho. O CVV existe para que as pessoas elas saibam que não estão sozinhas, né? Às vezes eu tenho uma família grande, eu tenho amigos, mas existem momentos em que eu não tenho uma condição de falar abertamente com essas pessoas, eu tenho esse canal, né? Então, por favor, busquem ajuda, não só no CVV, o CVV está ali disponível, gratuito, sigiloso, 24 horas, mas também busquem ajuda psicológica, ajuda profissional quando preciso, porque a vida, ela tem um sentido, né? A gente vai descobrindo esse sentido. E se eu estou perdendo esse sentido, eu tenho esse compromisso de resgatar. E se eu faço a diferença para o outro e ajudando a resgatar esse sentido, eu estou cumprindo a minha missão como ser humano, né? O ser humano é esse animal aí que vive em sociedade. Nós precisamos uns dos outros, né? Como eu falei, a gente precisa de atenção, a gente precisa da solidariedade. Então, vamos aprender a ser solidário, vamos aprender a ser fraterno. Sempre é tempo, né, Damião? A mensagem que o CVV deixa é que não é necessário você ser um voluntário do CVV para você fazer a sua parte. E esse Setembro Amarelo é a mensagem maior que a gente quer deixar. Procure se engajar fazendo a sua parte. Procure se engajar apoiando as pessoas que estão perto de você quando elas necessitam. E muito provavelmente você vai ser apoiado também, porque a vida é uma troca, não é isso? Olha, nós conversamos com a Zilda do CVV Guarulhos neste Setembro Amarelo, falando de prevenção do suicídio. Zilda, gratidão, gratidão, gratidão. Adorei esse bate-papo contigo, Zilda. Eu é que agradeço, Damião, como eu digo em nome do CVV, eu agradeço demais também poder falar a respeito disso, poder mostrar, né, que existe o CVV. E olha, eu sou eternamente grata, vocês fazem um serviço também lindo aí
nas emissoras, na TV, né? Podendo também, vocês falam muito de saúde mental e emocional, é tudo isso que a gente precisa, né? Parabéns a vocês também. Zilda, do CVV Guarulhos, falou com a gente de prevenção do suicídio no trabalho do CVV. Se precisa do CVV, 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana, 24 horas por dia, tem um voluntário à sua disposição. 188. Zilda, gratidão, gratidão, gratidão. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, Zilda. Obrigado. Tchau, obrigada a todos. Você ouviu o programa Sensibilidade.